abaixa um pouquinho esse fundo, Mateus 11, 25, e vê se ele está liberado para a live. Glória a Deus. Para dormir, né? Essa chuva, ela convida a gente para dormir. Diz bem assim, naquela ocasião, estão ouvindo, sim ou não? Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos seus pequeninos. Amém. Ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho deseja a revelar. Aleluias, glórias a Deus. Amém? Somente até aí. Outro dia eu continuo pregando isso daqui, né? Talvez domingo que vem, não sei se domingo que vem eu vou pregar. Mas, gente, que maravilha isso aqui. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nos ajuda a entender. Pai, nos ajuda a compreender a profundidade, a riqueza da tua palavra. Nos revela, Senhor. A tua palavra é rica, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é mistério, é poder. A tua palavra tem vida, tem cura, tem salvação. A tua palavra tem riqueza, a tua palavra tem transformação, libertação e revelação. Nos ajuda a entender e compreender em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas por essa palavra de Deus? Glórias a Deus. Gente, olha só que maravilha. Então Jesus ali, ele estava num contexto falando, né, das cidades que rejeitaram a palavra, que viram sinais, que viram maravilhas, que viram poder, viram cura, e eles rejeitaram a Cristo. Eles não queriam seguir Jesus, não receber e aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Então ele começa a falar: ai de ti, Corazim, ai de ti, né? Porque se lá em Tiro e Sidom eles tivessem visto o que vocês estão vendo, eles teriam se arrependido. E digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que era uma cidade de muito pecaminosa. E ele continua: ai de ti, Cafarnaum, que alega que vai subir até os céus, mas descerá ao inferno. Porque se lá em Sodoma e Gomorra eles vissem as maravilhas que vocês estão vendo, estaria de pé até hoje. E depois ele disse aí, ele fala: graças te dou, Pai, né, Senhor dos céus e da terra. Porque isso aqui é maravilhoso. Olha o que ele fala lá. Porque ali, ó, volta lá, André, no 25. Olha só que poderoso isso aqui, ó. Olha que Jesus fala: graças te dou, né? Porque ocultastes essas coisas dos sábios, né? Pois tem que consertar esse projetor aqui, meu Deus do céu. Deixa eu... Você não tenta aqui, o Cleves, rapidinho, dar uma... Ele está meio fora do lugar ali. Tem que chegar ele para lá, não dá altura, né? Sim, vocês têm que crescer. Deixa assim. Nós vamos... Então Jesus fala assim: porque escondestes essas coisas dos sábios e dos instruídos. Que coisas? O Evangelho, a palavra, a revelação de Jesus. Então, olha o que Jesus está falando. O Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos cultos, e a revelastes aos pequeninos, aos simples, aos humildes. E ele continua: sim, amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai,
olha só, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho deseja revelar. Isso é tremendo. Isso aqui causa polêmica, isso aqui, no mundo teológico. Porque olha o que Jesus está falando, irmão. Isso é sério. Ele está dando graças a Deus. E ele está falando, obrigado. O Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos cultos, dos ricos, dos grandes, dos poderosos. Que coisa? O Evangelho, a graça, Jesus, a cruz, o poder, a fé. Mas o Senhor revelou aos pequeninos, aos humildes, aos simples. E ele fala, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. O que Jesus está dizendo na prática? Só vai conhecer Jesus, só vai conhecer o Pai, só vai crer no Evangelho, só vai se converter, só vai buscar a Deus, só vai ter fé aquele que Ele revelou. E isso, queridos, porque muitas vezes você está aqui, eu estou aqui e a gente se acha, eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que o meu irmão, do meu parente lá. Eu quis vir para a igreja, eu quis me consertar, eu quis me desligar desse mundo. E não é nada disso, não é sobre isso. Eu estou aqui porque Deus, Jesus se revelou para mim. E Jesus me trouxe. Outros não estão aqui porque Jesus não se revelou para ele. E a Bíblia está dizendo que ele escondeu de algumas pessoas. Irmãos, não se estranhe que eu vou falar. Tem gente que nunca vai se converter. Tem gente que não vai ser salvo. Tem gente que nunca vai aceitar Jesus. Tem gente que nunca vai ter fé. Por quê? Porque Deus escondeu dela. Uma coisa é esconder algo. Uma coisa é Deus esconder. Não acha, não vai achar. Na prática, Jesus está dizendo, o Evangelho, a salvação, Jesus é para aqueles que Ele quis revelar. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, eu estou aqui, nós estamos aqui, você está aqui. Aqui tem pessoas mais cultas, aqui tem pessoas, né, com a graduação acadêmica, aqui tem pessoas simples, aqui tem pessoas mais importantes, mas você precisa de saber uma coisa, se Deus quisesse, presta atenção no que eu vou falar, se Deus quisesse, se Jesus quiser, domingo que vem, aqui está cheio de doutor, advogado, fazendeiro, empresário, juiz, promotor, só gente grande, só gente. Se Deus quiser, amanhã, domingo que vem, aqui só tem gente fina, madame. Mas sabe, amado, Deus escolheu você, Deus escolheu ele. E Ele escondeu essa graça, Ele escondeu isso de alguns. Por quê? Porque são orgulhosos. Porque são arrogantes, são prepotentes, são altivos.
Você quer ver uma coisa? Lá no livro de Lucas, o Adler, eu não vou demorar, Lucas 4, versículo 25, se você tiver habilidade, coloque lá por gentileza. Mas olha o que a palavra, vamos tentar ler aqui, ó. No tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Vai, Adrien. Aí ele continua: contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Aí continua. Olha o que ele fala: assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã sírio. Aleluias! Jesus falando, tinha muitas viúvas com fome. Viúva naquele tempo, irmão, vivia uma vida de humilhação. Mulher não podia trabalhar, não tinha trabalho, mulher não tinha emprego. Morria o marido, elas passavam necessidades. E tinha muitas viúvas, Jesus estava falando, naquele tempo. Mas Elias só foi enviado a uma, a de Sarepta. E as outras continuaram com fome. Tinha muitos leprosos em Israel. Mas ele está falando, Eliseu só foi enviado, somente um foi curado, quem? Naamã sírio. Mas por quê que ele não curou todos? Não, ele quis curar só Naamã. Por quê? Mas que Deus é esse? Irmãos, Deus é soberano, ele faz o que ele quiser e acabou. Quem consegue entender? Ele se revela a quem ele quiser revelar, e ele esconde de quem ele quiser esconder. Eu provo isso para você na Bíblia. Romanos 9,15. Põe lá, André. Romanos 9,15. Diz bem assim, a palavra de Deus: porque ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter o quê? Misericórdia, terei compaixão de quem eu desejar ter. Acabou. Aí quem vai questionar Deus? Irmãos, você é um privilegiado por você estar na presença de quem? De Deus. Porque se Deus não revelasse para você, se Deus não se revelasse para mim, Jesus, irmão, hora dessa eu já estava babando de bêbado. Porque na minha juventude, domingo, hora dessa já estava ruim já. E amanhã eu ia acordar com aquela ressaca maldita e trabalhar com aquela dor de cabeça e o chão rodando. Vida desgraçada. Tudo que eu ganhava era para bebedice. Jesus se revelou para mim. Não é eu que quis, não é eu que sou santo, não é eu que sou melhor do que os meus irmãos, os meus amigos que estão até hoje na bagunça. Não se trata de mim. Ele quis se revelar para mim e acabou. E alguns amigos meus, eu não quis, porque ele conhece o coração. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, aleluias. Álcool não entra na minha boca, louvado seja o nome de Jesus. Sou fiel a Deus, sou fiel à minha esposa. Estou na bênção, estou na fé, sendo guardado e sendo cuidado por Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi pessoas falar isso. Talvez você já ouviu alguém que muitas vezes você até fala, vamos na igreja, a pessoa fala assim, eu quero ir, eu até me programo para ir, mas no dia que eu falo que vou, parece que acontece algo, eu não tenho força para ir. Tem gente que queria estar aqui, mas não tem força. Uma legião de demônios segura.
Vícios impedem. Orgulho impedem. Queria estar, mas não tem essa força. Queria estar aqui em paz ouvindo a palavra, mas talvez gastou o último centavo na bebedice, estragando a saúde. E tal do bêbado Deus me perdoa, é nojento, né, irmãos? Você é enjoado, né? Aí vai conversar com você, na sua cara aquele bafão, meu Deus do céu. É chato, né? Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Jesus está falando, eu escondi de alguns, mas para vocês eu revelei. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja e ela não valoriza isso. Acha que está aqui porque ela quer estar, porque ela quer estar, porque ele é bom, porque ela é boa, porque ele é melhor do que os outros, porque... Não, Jesus te achou, Jesus se revelou para você. Se ele não revelar, sabe Deus aonde você estava agora. O que você estava fazendo agora? Eu louvo a Deus, eu estou aqui, minha família está aqui, a minha esposa, a minha filha está aqui. Isso é precioso, irmãos. Nós temos uma bênção, nós temos a revelação de Jesus Cristo. Por isso que ele conta aquela parábola lá do tesouro escondido, porque um homem, ele tinha lá um terreno grande, ele tinha lá uma fazenda grande, e ele descobre lá que um sítio esquisito, cheio de mato, lá no anonimato ninguém queria, mas ele descobre que lá debaixo tem tesouro. O que ele faz? Ele vende aquela fazenda dele e ele compra aquele terreninho lá feio, esquisito, cheio de mato. As pessoas olham para ele e falam: você é louco, você é doido, trocar a sua terra linda, a sua fazenda, por esse sítio aí hostil. Mas só ele sabia que lá debaixo tinha um tesouro. Aleluias, glórias a Deus. E Jesus fala: assim é o reino de Deus, assim é aqueles que descobriram a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho. Nós estamos aqui, você se arruma, você fala: eu vou para a igreja, você se prepara, eu vou para a casa de Deus. Os vizinhos, os parentes te chamam de louco, de maluco, de trouxa, mas só você sabe o que você achou aqui, só você sabe o que tem aqui. Isso é para aqueles que receberam a revelação do Evangelho de Cristo. Isso é para aqueles que já experimentaram e conhecem o Espírito Santo. Não abre mão disso, não abre mão. Não tem como, irmão, você explicar isso para um incrédulo. O que você vai falar para o incrédulo? Não entra na cabeça dele. As pessoas passam aqui na rua e te vê aqui sentado. Esse povo está sentado ouvindo aí, esse negão aí, esse povo é maluco. Ele não sabe o que você sabe, ele não conhece o que você conhece. O que Jesus ele está tentando passar aqui para nós nessa noite é: você tem algo poderoso. Você tem algo importante. Você tem a minha revelação. E ele também está querendo dizer: ó, eu escondi de alguns dos sábios, dos instruídos. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho para uns é loucuras, mas para outros é o poder de Deus.
pessoas, você vai para ir para um doutor, você vai falar aí para uma pessoa grande, você vai falar aí para um homem visionário, milionário, empresário, um homem que tem conhecimento, que tem doutorado, uma pessoa, você vai falar para ele do maior poder, da maior revelação, você vai falar para ele do reino, ele despreza você, ele é louco. Tem diploma, tem dinheiro, tem bens, mas o algo mais, e ele busca, irmão, ele investe mais, ele quer mais dinheiro, ele quer mais casa na praia, casa lá no e apartamento, e mais fazenda, mas você vai falar para ele do algo mais precioso, que é isso aqui, ele despreza, ele é louco. Se acha sábio, e o mundo julga essas pessoas sábias, mas sábios é aqueles que conheceram e não abrem mão da palavra do evangelho, não abrem mão do reino de Deus. Esses são os verdadeiros sábios, esses são os verdadeiros ricos perante Jesus Cristo nosso Senhor. Porque a visão de Deus, a riqueza, não é os bens, não é o dinheiro. Riqueza para Deus é o reino, é o Espírito, é a salvação. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, que Jesus escolheu você. Jesus me escolheu para estar aqui. Eu falei e eu vou repetir. Se Deus quisesse, tinha pessoas muito mais importantes do que nós aqui. Se Deus quisesse, tinha uma pessoa muito mais capacitada e preparada do que eu aqui. Se Deus quisesse, teria uma pessoa muito mais bonita, muito mais elegante aqui ou aí no seu lugar. Qualquer um que, se Deus quiser trazer aqui, Deus traz e coloca no meu, Ele coloca no seu lugar. Meu Deus do céu. Mas Deus escolheu você, Deus escolheu eu. Você sabe o que é isso, irmãos? Tem pessoas que querem ser aprovado pelos outros. Tem pessoas que querem agradar a todo mundo. Tem pessoas que querem ser aceitas em lugar onde as pessoas não querem aceitar ela. Tem pessoas que querem ser aceitas por parente, por família, por amigo, por vizinho, por colegas no trabalho. E ela se humilha, ela se rasteja, ela faz de tudo. Mas sabe, amado, Deus me aceitou, Jesus me escolheu, aleluia, Jesus escolheu você, Jesus te aceitou e Ele te recebeu. Valorize isso. É um privilégio estar aqui, é um privilégio estar na casa de Deus. E você sabe por que muitas pessoas sofrem? Você sabe por que muitos crentes sofrem na igreja? Você sabe por que muitos cristãos padecem e gemem na igreja? E se não aprender, se não atender isso, vai continuar gemendo, não vai sair do lugar. Porque a pessoa não se valoriza. Deus valoriza você, Deus valoriza eu. Mas tem gente que não se valoriza. Serve um Deus grande, foi escolhido por um Deus grande, foi revelado ao Deus da glória que pode todas as coisas. Deus revelou para você o Evangelho, Ele revelou para você Jesus, Ele revelou para você a cruz, Ele revelou para você a salvação, Ele revelou para você a palavra dEle que tem o poder, a fé, que pode mudar qualquer circunstância, que move montanha, que traz existência às coisas que não existem. O Senhor meu pastor, e nada terei falta. Ele revelou para mim, revelou para você tudo isso.
Mas muitas vezes nós estamos na presença de Deus assim, ó. Ninguém gosta de mim. Está tudo dando errado. Meu Deus, nada dá certo. O diabo está se levantando contra mim. E Deus lá do céu olha assim, meu Deus, ele não entendeu, ela não entendeu. E ele fala lá em Lucas 10, ele fala: eu te dei poder, eu vos dou autoridade. Vai para cima, expulsa. E a pessoa pega tudo isso e menospreza, e está na presença de Deus. Ai, meu Deus, nada dá certo. Não acredita, não valoriza. Mas hoje Deus está me trazendo aqui para dizer: se põe no teu lugar. Você é filho, você é escolhido, você tem aliança comigo. Eu sou o teu Deus, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluias, glórias a Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele está ao seu favor. Deus, Ele ordenou um anjo para te guardar e te proteger. Você tem uma segurança particular. Quantas pessoas que já receberam livramento de morte? Você tem uma segurança particular, celestial, um anjo. Aonde você vai, Ele te guarda, Ele te protege. Cuidado de Deus, amor. Se a gente não entender isso, irmãos, nós vamos ficar capengando na igreja. Se você não se dá o devido valor, quem você é? Você é filho, você é escolhido, você é amado. Deus te deu a revelação dele. Muitos não têm isso, não, irmãos, e não vão ter. Mas Deus quis revelar para você. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Você pode aplaudir por esse mistério? Olha aqui para mim. Não me leve a mal do que eu vou falar aqui. Não me entenda mal. Mas tem muitos de vocês aqui que eu vou falar a verdade. Eu no lugar de Deus, eu não. Mas Deus te quis. Se eu fosse Deus, eu não escolhia nem eu, porque eu não prestava. Eu não valia nada, irmãos. Eu era ruim. Mas eu não sei o que Deus me viu em mim. Eu não sei o que Jesus viu em você. A gente é ruim, irmãos. A gente é ruim. Ei, Deus o livre e guarde. Mas esqueça da fé, esqueça de Deus. Vira casaca. Um mês para você ver. O que? Você vai virar um bicho. Você vai se afundar no pecado. Você vai fazer coisas terríveis. Nós não prestamos. É uma graça. É o Espírito Santo. Os seus pés querem caminhar lá para, muitas vezes, para o passado. Para a raiva. Irmão, se o Espírito Santo sair de você, você vai meter a mão na cara de um aí, facinho, facinho. Ou vai tomar, né? Mas é uma graça. Ele te dando paciência.
Deus nos dá paciência. E a gente engole cada sapo, é ou não é verdade? Ah, mas se é antes, meu irmão. Ah, Jesus. Eu lembro que eu era novo, eu tinha um revólver 32, que revólver era bom. E eu lembro, eu era meio perturbado, irmãos. Tinha dia que eu saía na rua assim, eu falava, eu quero que um pise no meu pé hoje. Eu falava, eu vou sapecar tiro. Irmão, um demônio na minha vida. Eu tinha vontade de matar um. Você acredita nisso? Misericórdia. Eu desejava. Eu falava, eu tenho que matar um. E eu ia para aquelas festas, eu ia com aqueles bailão, com aquela porcaria na cintura, e eu falava, eu quero que um me chame de bonito hoje. Eu vou descarregar essa praga aqui na cara desse vagabundo. Irmão, eu era ruim. E Deus era tão bom que naquele dia ninguém mexia comigo. Aí outro dia desarmado e os caras me xingavam, abusavam. Graça de Deus. Comecei para a igreja, comecei a servir a Deus. Primeira coisa que eu fiz foi, eu vou vender isso daqui, porque não vai dar bom. Meu pai, coitado, não tinha direção de Deus. Ele ficou bravo comigo. Cadê o seu revólver? Eu vendi. Você é doido? Para que você vendeu sem falar comigo? Um homem tem que ter. Coitado do meu pai. O homem que é homem tem que andar com um bichão na cintura. Nós não prestamos. Mas Deus te quis, Ele te escolheu, Ele revelou o evangelho, o mistério, a graça, a salvação para você. E olha aqui para mim, essa é a raiva do diabo. Por isso que ele se levanta contra você. Por isso que ele quer te tirar da presença de Deus. Porque ele sabe das nossas limitações, ele sabe dos nossos defeitos, e Jesus te escolheu. E o diabo foi expulso, ele era de lá, ele foi expulso de lá. E você falha, você erra, cai, se levanta, e Jesus ainda está insistindo com muitos aqui. E o diabo fala, mas eu não tive esse privilégio. Mas você tem. Aleluia. Fique de pé. Domingo que vem continuaremos. Você entende que Deus, Ele escondeu esse ministério, né, que Ele escondeu e não vai revelar. Você pode ver que tem pessoas que você fala e a pessoa despreza. Porque não foi revelado. Quando Jesus Cristo se revela a uma pessoa, presta atenção que eu vou te falar. Você não precisa fazer força. Quando ele se revela no coração de alguém, a pessoa se apaixona. A pessoa quer isso aqui, ela quer estar aqui. Aleluia, glórias a Deus. Amém? E o Senhor está falando nessa noite, cuida do que você tem. Não despreza o que eu te dei. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque eu te escolhi e eu me revelei para você. Faz aí, pensa aí um pouquinho. Se você não tivesse na presença de Deus, se você não tivesse se convertido, aonde você estaria agora? Aonde você estaria ontem? Tinha gente que estava lá, bailão. Você está na casa de Deus.
Você está na presença de Deus. Outra coisa que eu vou te falar aqui. Tem muita gente que tem inveja de você. Te critica, mas tem inveja da sua fé, da sua força, da sua comunhão. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos revelar isso. Para de ficar, não seja mendigo. Para de se comportar como mendigo na presença de Deus, mas se comporta como filho. Valoriza quem você é, valoriza o que Deus te deu. Você é filho, você é herdeiro, você é servo. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora. Você vai participar dessa ceia. E hoje eu quero que você faça um voto, um pacto com Deus. Hoje eu quero que você celebre quem você é. Hoje eu quero que você